E aí, beleza? Pronto, agora tá gravando novamente. Eu coloquei full screen para pegar a tela toda. Abri aqui o PG Admin, tu tá vendo o PG Admin? Abri o nosso servidor, Tô. a base de dados que a gente tá usando é esse sistema tênis. A gente já fez todas aquelas brincadeiras lá. Falamos dessas tabelas, já falamos de tudo isso aqui, né? O que eu vou abrir para vocês hoje é essa parte aqui do insert, bem rapidinho. Que a gente já falou do insert, na verdade. Mas aí eu vou dar alguns inserts nesse banco de dados, que é o que vocês vão precisar fazer no trabalho, né? Popular a base de dados. Então a tabela ela por si só não vai ter nenhum dado, né? Algumas a gente já está populada lá. Deixa eu olhar aqui. Os dados inseridos na tabela em forma de tuplas, ou seja, em linhas, uma de cada vez. Esse aqui é o material do professor Eliésio, né, do IFRN, que eu peguei na internet. Achei interessante e estou utilizando ele juntamente com o da gente. O nosso material está postado lá na sala do Classroom, tá? Aqui, ó. As aulas. Tem material extra de modelagem, tem esse material extra de modelagem aqui também. Tem esse de PostgreSQL que é também do professor Eliésio. Então, o comando insert utilizado para criar uma nova linha, a gente já viu tudo isso, né? Aí ele vai o comando requer o nome da tabela e os valores da linha. E aqui é a estrutura dele, né? Você vai dar um insert into na tabela nos campos, que é opcional, mas quando você não coloca isso, a gente viu que esses valores tinham que estar na sequência, né? Deve estar na mesma ordem declarada daqui. Se você não colocar os campos, já que é opcional, tem que estar na sequência que foi definido lá na base, ou seja, caso de torneio tem que estar aqui nessa sequência, ID, data, tal. Se você olhar aqui torneio, essa sequência aqui. Caso você não queira, né? Então aqui é a tabela na qual a linha ou a tupla será inserida e os campos que serão utilizados. Não é obrigatório declarar todos os campos, apenas os desejados e obrigatórios, né? É aquilo que eu falei. Se você não colocar um campo obrigatório, ele pode colocar um valor default lá da coluna. Então aqui a ordem das Tiago, colunas. Oi. tem como mostrar aí qual é o que é para baixar? Porque eu tô aqui Hum. tentando colocar para baixar e tem vários links. Não sei qual é o que eu baixo. O material é? O Postgres. Não, o Postgres. Ah, pô, qualquer um. Eu baixei recentemente o PG Admin, o Postgres 15. Eu tô usando. Se você olhar aqui, ó, eu tenho dois servidores. Um mais antigo, que eu vim usando nas aplicações minhas, e o mais novo, 15. Isso é bem antigo, porque eu utilizava nas aplicações. Você pode baixar o 15, vai funcionar. Essa parte inicial, ela é idêntica, não vai mudar nada não. Baixa logo a versão aí mais estável, né? Naquele primeiro vídeo eu acho que eu até mostrei na data do que o vídeo Tô foi baixando gravado. aqui. Pronto. Então a ordem das colunas é flexível, mas os valores devem ser alinhados com a declaração. Então, se você definir aqui primeiro o título, aqui tem que estar o título também primeiro. Mas, Thiago, se eu quiser primeiro botar a descrição e depois o título, pode. Mas aí você vai ter que botar primeiro a descrição aqui do conteúdo e depois o título no Values. Entendeu? Então, todo tipo de dado que não é numérico, simples, né? Normalmente vai estar entre aspas, por exemplo, as datas, aspas simples. Valores numéricos não, por exemplo, duração do aluguel, taxa, tamanho, custo, né? São números normais, sem aspas simples. Se você tiver algum número com casa decimal, você usa o ponto. E o comando pode ser escrito em múltiplas linhas, né? Você não é obrigado a estar tudo numa linha só. Você, por exemplo, pode dar um enter aqui se você quiser. Puf. Aqui, ó. Não teria problema. Desde que você selecionasse todo o comando, né? Para ser executado. Não é obrigatório listar o nome dos campos, né? Por exemplo,
Aqui eu não defini quem são os campos de atores. De ator, né? Da tabela ator. Como eu disse a você, tá vendo aí, né? Eu tinha dito, eu acho que nem pegou a gravação quando eu falei. Se eu não aguentar ir até o final, eu digo o final não é nem a hora, mas é até onde eu quero chegar no conteúdo. O que ficar faltando eu gravo depois e publico para vocês. Então os valores, nesse caso, devem ser listados na ordem que foram declarados na tabela. Então, por exemplo, é o que eu tinha falado, né? Eu não defini aqui os campos. Alguém chegou. Fernando. Eu não tinha definido aqui os campos. Ó, Fernando, essa aula está sendo gravada, tá? Se você tiver alguma coisa contra, pode falar, porque aí a gente fica sem gravar, porque não é obrigatório. E não se sinta à vontade, tá? Pode gravar. Não tem problema nenhum. Então, Ei, isso é... Oi. Bom, sobre o projeto. Para cada um pegar um projeto, deve fazer um banco de dados assim, Isso. já pronto. Conforme o trabalho que a gente vai fazer, tá fazendo nessas últimas aulas, eu estou publicando aqui, ó. Já tem 5 aulas. Eu estava assistindo ela. Pronto. Aqui essas 2 primeiras é mais das ferramentas, falando. Aqui das atividades. Aqui de fato eu começo o projeto. Aí depois tem essas aulas aqui foram aulas reais, né, que a gente teve. Cada semana. A gente vai ter a de hoje, que é 03. Aí a gente vai ter do dia 13. São 5 aulas, né? 5 aulas. A de hoje é a próxima. Aí a 03, a 04. E talvez eu grave mais uma. Provavelmente, uma mesmo sem ser referente à aula, mas para adicionar. Essa é melhor tá essa que foi gravada aqui, ó, de 1h30. Ela não. Essa daqui eu acho que não teve. Ah não, peraí, deixa eu olhar aqui uma coisa. Acho que a gente já tá na 4, deixa eu ver. Não, é a 3 mesmo. Acho que é a 3, não sei, tem que olhar esses vídeos aqui. Essa daqui foi gravada dia 2, é isso mesmo. 2 foi na 2 de dezembro. Foi 2 de dezembro, foi pra repor essa do dia 29. Ah, foi por causa do evento. Aí teve a do dia 22 e teve as outras, né? Tiveram uma de 2 horas, uma de 1h30. A 1 e a 2, isso. E tem essa daqui que eu já falo do sistema. Na verdade é porque essa seria a 01, eu vou alterar aqui. Essa é a 01, essa é a 02, essa é a 03, na verdade. Mas vamos lá, vamos voltar pra cá. Essa que a gente tá tendo já é a 04. Então, voltando para o material. Aqui eu vou dizer o que? Se esse campo inicial tiver algum valor default, definido lá na definição da tabela, ele vai usar o valor default que foi definido na criação da tabela, conforme a gente já viu, né? O valor default para aquela coluna, né? A gente viu tanto de maneira, por exemplo, se eu quiser criar um valor default para situação, eu posso vir em properties aqui, default value, e definir um default value aqui, tá? Por exemplo, vou dizer esse valor aqui que o torneio vai iniciar ainda. Normalmente quando você eu acho que alter table, babá, not nulo, acho que já sei, depois eu vou, ele não vai aceitar não, porque a gente já criou aqui. Teria que dar um alter table aqui, mas enfim, é o que a gente viu na aula passada, né? Você alterar a estrutura da tabela com valores de tanto as constraints quanto os valores de default,
a gente viu isso na aula passada. A gente fez usando o alter table, né? Que eu tô indo bem rápido, gente, porque a gente já viu essa parte, né? De certa forma. Então é possível você também inserir múltiplas linhas com outro comando. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão do script tennis. Ó, abrir ele aqui. Select. Olha aí como é que tá. Responsável. Tenista. Torneio não tem nenhum. A inscrição também não tem nenhum. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar vários dados, isso aqui funcionaria bem com essa tabela nível técnico aqui, né? Ó, que ela tem pouca quantidade de código, de dados, desculpa. Você pode colocar só insert, into, idioma, a tabela idioma, né? Nome, que é o campo da tabela. Values, aí você vai botar aqui francês, vírgula. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está inserindo aqui 5 linhas. Cada linha no campo nome tem um valor desse. Só isso. Ao invés de eu fazer insert into, insert into, insert into, tá? Vocês podem fazer isso, inclusive, no projeto de vocês. Porque quando vocês forem me entregar o projeto, como eu falei para vocês, vocês vão entregar um script desse aqui, ó. Eu vou chegar aqui e vou dizer, tem um create table aqui. Eu vou selecionar e vou dar F5. Pá! Deu um erro. Oxi, por que deu erro? Então você já perdeu, já vou ter que verificar por que deu erro. Você já perdeu o ponto. No caso aqui tá dando erro porque a tabela já existe, né? Entendeu? Então você vai ter o script de todas as tabelas, com constraints, com tudo. Baseado em quê? Baseado isso aqui, ó. Acho que não tá aqui não, peraí. Tá aqui. Baseado nisso aqui, ó. Cadê exercícios? Projeto. Baseado nisso aqui. No modelo conceitual. No projeto lá no BR modelo. Tá? E toda aula eu tô colocando um campozinho a mais aqui, né? Só pra... Aqui, por exemplo, no nível técnico tem ID, descrição e código valor. Aqui eu já mudei para descrição. Foi isso? Código valor e ID. Unique. O que é código valor? Eu tenho que explicar. Assim no Word que ele fica mais tirada não, o cara pode entender aqui. Que é um valor que vai definir como é que eu diria? Esse código valor vai definir, talento não é a palavra correta não, mas vai definir o quanto um nível técnico vale para efeitos de comparação. Aquilo que eu falei, né? Porque você viu que tem vários níveis técnicos, né? Como é que eu vou comparar, por exemplo, que um cara da quinta classe e um cara da primeira classe? É o que eu estava dizendo. Se numa inscrição, eu comentei com vocês na aula passada. Se numa inscrição um camarada do sistema lá da primeira classe quer se inscrever na segunda classe, ele não pode. E aí como é que eu vou fazer isso?
eu vou comparar o texto primeira classe com o texto segunda classe, não é uma boa solução. Se a descrição do nível técnico do tenista foi igual à descrição do nível técnico da inscrição, permita. Se não for, não permita. Mas se, por exemplo, for o contrário, o cara da segunda classe querendo jogar a primeira, em geral ele vai poder, porque ele está se desafiando. Mas aí o sistema vai dizer que ele não pode, né? Porque é diferente. Segunda classe é diferente da primeira classe. Então, qual foi a solução? Isso aí foi uma solução real, tá, gente? Esse sistema claro que é bem mais complexo do que isso existe, mostrei para vocês. Eu criei um campo para eu poder comparar isso aí. Então, para cada classe, eu defini um valor para ela, e aí eu comparo esse valor. Né? Aqui, ó. Não tem, né? Eu vou fazer um update depois. Que eu vou dizer assim, ó, por exemplo, a primeira classe ele vai valer 1, um exemplo. A segunda classe vale 2. Então, quando eu comparo esses números. Né? Se o número for menor do que o outro, é porque ele é mais forte e não pode participar daquela categoria. Então, isso foi um campo criado posteriormente, durante o desenvolvimento do software. Tá? Então, eu estava aqui, vim para cá. E agora aqui. Tá, beleza. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou dar alguns inserts. Ó, fiz uns alter table aqui, né? De rename. Isso aqui foi da aula passada. Claro que no trabalho de vocês não vão precisar disso aqui, não. Ter alter table, ter que ter... Não. Agora acontece o seguinte. Se você cria uma tabela, lá na frente você vai precisar mudar aquela tabela, porque senão vai ficar errado. Eu não quero que você vá na ferramenta, no PGAdmin, altere, e para você vai ficar certo. Por exemplo, você cria uma tabela, create table, e esquece de um campo. Aí manda para mim o create table sem esse campo. Mas no seu computador, você vai lá na tabela, vem aqui botão direito do mouse, new object, new column, adiciona OK e entra o campo aqui. Quando tu vai dar os inserts, tu usa aquele campo, né? Aí tu manda para mim um create table sem o campo. Quando eu for dar o mesmo insert que você deu, vai dar erro. E eu não tenho a obrigação de procurar o erro. Eu vou ter que executar o script e funcionar perfeitamente. Inclusive é importante que você teste, né? Antes de me enviar. Porque senão depois, quando a gente se encontrar aí lá pro final do período, né? Marcar uma aula na última aula, ó, isso aqui, isso cara. Eu mandei a programação para vocês, né? Ó. Essa aula é a próxima. Dia 20 a gente vai ter mais uma avaliação. O assunto vai ser só SQL. Poderá ser online ou não, né? Sendo dia 20 aqui. Quem for fazer reposição será também no dia 20, tá? E a prova final, dia 22. Beleza? Não, dia 23. O projeto até o dia 22. Deixa eu ver. Na verdade, o projeto é para ser no dia 20. Mas, dependendo, eu vou acertar ainda, aceitar até o dia 22. Se o cara me apresentar de manhã, Tiago, marca uma hora agora aí, na hora do almoço, poder apresentar bem rapidinho o projeto e tal. Por quê? Porque eu tenho que saber se o cara vai para a final ou não, para ele fazer a prova à noite. A prova final vai ser online. Beleza? Beleza. Então pronto. Então aqui eu vou fazer o quê? Então assim, aí naquele caso que eu tava falando, se você precisar, você diz, peraí, eu vou ter que dar um alter table aqui. Então eu vou ter um alter table, adicionar a coluna fulano e tal. Antes do insert. Porque senão eu vou ter problema.
Então você viu que não tem torneio nem tem inscrição. Eu não posso criar nenhuma inscrição. Por quê? Preste atenção. Se eu for criar uma inscrição agora, ele vai me pedir aqui o ID do torneio. Mas não existe nenhum torneio cadastrado. Então, é lógico. É outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Quem vai ter os primeiros inserts. Não pode ser em qualquer ordem, não. Porque, por exemplo, eu não posso dar um insert em inscrição se ainda não tem torneio cadastrado. Né? Aqui, ó, o torneio está zerado. Então, quando eu for dar um insert em inscrição, ele vai pedir o ID do torneio, o torneio não existe. Então, eu tenho que dar um insert aqui, ó. Eu vou criar aqui direto para vocês apenas vocês verem como é. Ó. 10. Data de início. Aqui não vai ter validação, né? Que eu estou colocando direto no banco. Tá aqui. Término. Aqui ele já criou um registro, tá? Término eu vou botar. Você pode botar nesse formato aqui que ele pega. 10. Não, 10 não. Um torneio no dia 17. Vai terminar, né? De outubro de 2017. Deixa eu ver se ele... Você dá um F5 ele atualiza, tá? Início das inscrições. Aí eu vou colocar aqui que as inscrições começaram um mês antes. Você pode ir assim também. Tá? Aí você pode vir aqui e dizer... Data fim. As inscrições foi até dia 8. Vou dar dia 7. 2017. Dia 7. Do 10, né? Fazendo errado. Acho que eu fiz errado, peraí. 10. Aqui é 10, é porque ele bota no. Fazer assim. É, tá certo. 2017, 17 de outubro. Isso. 10 de setembro começa. Aqui é que tá errado. Tá? Nome do torneio. Copa Soledade. Aí eu tô colocando direto aqui para vocês verem que vocês podem fazer isso. Eu tenho que vir aqui saber quem são os responsáveis. Ó. Tem um responsável 1 e o 2. Vou ver aqui nesse torneio. Tem que ser um responsável que exista, né? Eu vou botar aqui 2. Valor da inscrição 100. Situação A. Observação. Eu boto aqui. Exemplo, tá? Pronto, então você criou esse cara aqui. Se você chegar aqui, eu vou fazer com insert, claro. Estou mostrando a vocês. Tá lá o torneio. Depois a gente vai aprender a fazer backup. Se você for aqui, inclusive, ó, backup. E criar um backup dessa tabela, ele vai mostrar lá para vocês esse insert, tá? Algumas... Aqui tem algumas informações da tabela. Né? Quem é foreign key, se tem check, se tem primary key. Function aqui é da sequence, né? Next value.
Enfim. Eu fiz isso para o quê? Para agora chegar aqui. Vou colocar insert into. Não vou botar o ID, né? São vários campos, dá um trabalhinho. Tá outro aqui, vou botar esse 2020 no... Não, porque ali era 17, tá? Mas não. No mês de agosto, dia 10. Aí você vem aqui. Aí você vai botar a data de fim. 2019, mês de agosto. Agora você vai botar a data de início das inscrições. 2019, julho. Data de fim das inscrições. 2019. Pronto. Nome do torneio. Copa 2. Aí depois o ID do responsável tem que ser um número, né? Tá aqui é o outro responsável. A inscrição agora aumentou. Não, é assim, é assim. Aqui eu vou botar concluído. Torneio. Você pode trabalhar isso aqui, tá, gente? Por exemplo, você pode definir no banco, como a gente já viu, valores, né, no cheque, para verificar, né? Por exemplo, quais são os valores que podem aparecer nessa tabela situação, né? A iniciar, concluído, isso é definido nas regras de negócio do sistema. Então não tem nenhuma observação. Vamos ver se ele insere ou se vai dar erro. De primeira, papai. Ó. 2 torneios. Não é isso? Se você olhar as inscrições, não tem nenhuma. Então vocês vão fazer vários inserts desses para popular a base de vocês, né? Por exemplo, no tenista, eu vou precisar de vários. Se você for... Aqui, ó. Esse aqui é a classe, né?
Só para modificar, né? Deixa esses telefones iguais. Todos estão ativos. Primeiro já foi inserido, né? Coluna de nível técnico. Eu mudei, não foi? FK nível técnico. Então vou ter que vir aqui. Eita. Eu vou fazer isso não. Eu vou deixar a ID aqui também, tá? Mais rápido. Vai lá. Vamos aqui. Olha lá, vários tenistas, né? Os nomes estão iguais, não é isso? Nome completo. Era para eu ter alterado aqui. Nada não, vou vir aqui direto na base. Eu quero que vocês façam uma coisa mais real, tá, gente? Isso aqui é só a título de apresentação para vocês. Atualizo. Sim. Pronto, agora vocês vão ver aqui que... Tá aí, ó. Quero que vocês façam uma coisa mais real. Mas... agora se eu quero dar um insert na inscrição, eu quero fazer inscrições. Eu vou precisar desse aqui. Insert into inscrição. ID não precisa porque ele é auto-incrementado, mas eu preciso da ID do tenista. Vou precisar da data da inscrição. Se ela for paga. ID do nível técnico. Então, ID do tenista. Tá, o tenista 1. Se inscreveu. Lembra lá, era de 2017, né? Pra gente não colocar dados inconsistentes, né? Já que a gente não está usando um sistema, não colocar dados inconsistentes. Vou dar um select aqui no torneio. De 10 de setembro a 7 de outubro. Eu vou aqui novamente. Tá, que ele foi pago. True. Qual o nível técnico desse tenista aqui? Aí tá a questão. Claro que isso aqui você vai tratar quando você estiver desenvolvendo o sistema. Mas o tenista 1, se você for olhar o tenista 1, o tenista 1 ele é do nível técnico 3. Teoricamente ele não poderia aqui colocar a 4 aqui. Né? Porque ele estaria se inscrevendo numa categoria mais fácil. Então eu vou botar a própria categoria dele. Claro que eu conseguiria, né? Por quê? Porque aqui no banco de dados eu não estou tratando essas questões de negócio. No torneio 1.
ver, inseriu. Se olhar aqui a inscrição, tá aí a inscrição. Vocês vão fazer isso várias vezes, gente. Várias e várias vezes, tá? Eu vou pegar aqui agora o outro material. Que é o Select aqui. Pronto, eu quero concluir esse material aqui, tá? Se eu não conseguir, eu quero concluir ele e quero mostrar para vocês esse outro aqui. Que é o nosso. Aqui não. Ele tá mais completo. Mas está aqui, ó. Tá? Tem mais algumas opções, que é o que eu disse a vocês, que provavelmente eu vou gravar uma aula usando este nosso material aqui como forma de fortalecer, né, o conteúdo. Não é relacionado ao projeto, mas para fortalecer o conteúdo, beleza? Então, por exemplo, tudo que a gente está vendo aqui, ó, Create Table, tem aqui. Select, a gente vai ver agora, tem aqui. Beleza? Mas eu vou gravar uma aula depois com aquele material para fortalecer. Cadê? É só uma paradinha aqui agora, gente, para tomar água e volta. Pronto, então voltando para cá. Agora a gente vai falar dos comandos select, tá? Esses comandos, como é que vocês vão utilizar no projeto? Aqui o foco é o projeto, né? Mas claro que vai ter a prova também, né? Eu vou fazer perguntas específicas para cada projeto. Na segunda-feira eu devo estar fazendo essas consultas aí, essas perguntas. É porque eu preciso dos projetos, né? Que cada um vai fazer, por isso que eu vou precisar disso hoje, para eu poder fazer as perguntas específicas, né? Não faz sentido eu criar perguntas para um projeto que ninguém vai fazer. Então por isso que eu preciso disso hoje, ou no máximo até segunda, para que eu... Porque se não escolher, quem vai escolher sou eu, beleza? Para que eu possa... Até quem deu mano. Beleza. Aí eu... Ó, só uma dica. Evita escolher projeto pequeno. Por quê? Projeto pequeno você vai ter que criar ideias, porque tem que ter pelo menos 5 tabelas. Então tu vai ter que criar. Às vezes um projeto pequeno tem 2 tabelas lá. Independente de funcionário. Aí não vale, entendeu? Aí tu vai ter que criar. Eu aceito, claro, mas você acha que vai dar mais trabalho. Você vai ter que descrever o problema. Beleza? Então o comando responsável por obter dados em banco de dados é chamado de query, e a sintaxe de uma query é uma consulta, né? É basicamente essa daqui. Tem uma outra formação aqui que eu coloquei, que é essa aqui, ó. No outro material. Select as colunas, N colunas, dar from tabela, onde, aí aqui eu vou ter uma expressão lógica. Se eu não quiser botar nenhum filtro, eu paro aqui. Então seleciono todo mundo, né, da tabela, das colunas da tabela, as colunas que eu especificar. A gente vai analisar o que é o group by, que é agrupamento de atributos. O have é uma cláusula de filtro aí para o group by, e a ordenação. Então aqui filtra antes do agrupamento. Uma vez feito o agrupamento, a gente usa have. Na prática talvez fique mais simples. Então aqui vai listar, lista seleção é a lista de colunas, né? Semelhante ao que está aqui, né? Lista de colunas selecionadas, a expressão table é a tabela que vai ser consultada,
Isso aqui. Ou seja, essas listas de colunas aqui tem que estar relacionada com essa tabela. Depois eu venho com o filtro, são os critérios, né? Onde eu vou usar o where, onde, ou seja, faça, selecione onde, muito usado. E a ordenação, né? Por que campo eu desejo ordenar minha consulta no banco de dados? Então, que ele vai selecionar essa conta, né? Selecione os dados do autor. Quando eu boto asterisco assim, estou considerando todos os dados. A lista de seleção de campos pode ser um subconjunto da tabela, semelhante a esse aqui, ó. Pode ocorrer cálculos sobre o subconjunto, por exemplo, aqui ele está selecionando o título, a descrição de todos os filmes, mas ele vai também apresentar, não existe essa coluna, não existe esse campo, mas ele vai apresentar um campo sendo 2 vezes o valor da taxa. Taxa é uma coluna. Então, por exemplo, em vez de ele dizer seleciona a taxa, você vai estar selecione 2 vezes o valor daquela taxa, que está ali naquela linha. Aqui é, como eu disse, todos os campos. Aqui também todos os campos e depois a taxa, né? Então a expressão table computa uma tabela e contém uma cláusula from, como vocês já sabem. Opcionalmente, essas opções aqui que a gente vai ver. Por exemplo, nesse caso aqui, ele está dizendo o quê? Eu seleciono todos os campos. Eu quero que apareça todos os campos da tabela ator, onde o campo ator ID é igual a 5. Então, se ator ID provavelmente aqui é a chave primária de ator, só vai ser retornado uma linha, né? Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Bom, já trouxe os meus selects, mas se eu quiser selecione todos os campos. Muito fácil, né? Só tem um. Se eu botar assim, sexo, todos, né? Beleza? O array é bem simples. Quando eu for usar texto, eu tenho que colocar aqui, ó, né? Existe também a opção com like, que a gente vai ver daqui a pouco, para consultar nome. Isso aqui a gente vai ver mais na frente, né? A questão do subcarry, do join, de combinações dessas anteriores. Aqui ele está falando o quê? Ordenação. Por exemplo, aqui eu trouxe todo mundo, né? Está ordenado, não está ordenado. Ele traz uma ordem implícita aí do banco de dados, que normalmente é quando o último registro mais recente, né? Digamos assim, se eu alterar, eu vou fazer aqui vou alterar usando update não, porque vou alterar esse 8 aqui, ó. Tá 70. Atualizei. Ó. Pouca gente se liga nisso. Eu não botei um order by. O 70 agora ficou por último. Beleza? Foi o último a ser atualizado. Ele antes estava aqui, antes do 8. Então o order by é exatamente utilizado para ordenar a output table a partir dos valores de uma ou mais colunas. Por exemplo, se eu colocar aqui, ordene pelo nome completo, né?
está ordenada. Por padrão, ele está usando a ordem ascendente. Se você usar, definir o descendente, ele vai colocar invertido. Beleza? Por padrão é isso aqui, ó, é o ascendente. Nem precisa colocar. Ok? Where? A gente viu cada linha da tabela virtual gerada pela cláusula FOM é checada de acordo com a condição where. É o que está sendo feito aqui, né? Cada vez que eu faço um select asterisk frontenista, cada linha é verificado para cada linha se é M. Se não for M, não vai aparecer. Se o resultado for true, a linha será considerada na tabela de saída. Se o resultado for né, false ou null, a linha é descartada. A condição where normalmente referencia uma coluna da tabela gerada pela query. É o que a gente está fazendo aqui, né? Está referenciando que sexo e aqui em nível técnico. Aí aqui uns exemplos com like. O like, você tem aqui exemplos de where, como a gente já viu. Outro fator interessante que eu posso usar com where, por exemplo, aqui é o nível técnico da galera, né? Então eu quero ver nível técnico igual a terceira classe, não. Eu quero ver onde o nível técnico é maior ou igual a 3. Por quê? Eu quero ver todos os caras que são terceira, quarta, quinta e iniciante. Já vai vir, ó. Tá? Vai trazer baseado nisso aqui. Quem é 3 é o maior ou igual a 3 em relação ao nível técnico. Bem simples. Like. Aqui é usado para comparar texto. É muito comum você usar o like nas pesquisas, né? Então, por exemplo, você vai procurar like Emília. Ele vai procurar um nome igual a Emília. Eu tenho uma tabelazinha aqui no outro material. Vou trazer para vocês. Mas aqui, ó, like M percentuagem. O que é isso? Qualquer nome que comece com M e depois venha qualquer coisa. Aqui, ó, que comece com E e depois venha qualquer coisa. Então, se eu quero, traga todas as pessoas com a letra A, que inicie com A. Eu boto um A, percentagem. Aqui, ó, percentagem antes, A, percentagem depois, é o quê? Qualquer coisa antes do A, ou seja, se tiver um A no nome da pessoa, ele vai trazer. Tá? Aqui está um pouco mais completo, ó. Tem a opção também com, aqui, ó, todas as palavras que iniciam com A, todas que terminam com A, né? Lembra de sempre colocar entre aspas simples. Todas que contêm a letra A maiúscula aqui em qualquer posição. Todas que têm string de 2 caracteres que contém a primeira letra A e o segundo caractere seja qualquer outro, ou seja, começa com A, depois tem qualquer outro, 2 caracteres. Tem que ter 2 caracteres aqui nesse caso, tá? Aqui também tem que ter 2 caracteres, mas o primeiro é qualquer letra e o segundo é o A. Aqui fixa, esse tracinho ele fixa, tem que ser um caractere aqui. O percentagem não, ele diz o seguinte, o que vier antes aqui é uma sequência de caracteres que ele aceita. Nesse caso aqui, ó, qualquer coisa que tenha 3 caracteres. Primeiro começa com qualquer letra, tenha um A no meio e depois qualquer letra. Aqui, ó, que tenha qualquer coisa, mas que depois do A tenha só mais um caractere. Ou seja, o A é a penúltima letra. Aqui também, ó, começa com qualquer letra, depois vem um A e depois qualquer caractere. Aqui alguns exemplos, eu estou usando os dois materiais, tá, gente? Alguns exemplos de select, usando o like. Por exemplo, aqui eu estou dizendo o que? O select asterisk from departamento, onde o name like, isso aqui, ó. Ele vai trazer, nesse caso aqui, uma função de escape, tá? Qualquer coisa, percentuagem. Beleza? Escape, que é a barra aqui. Porque eu quero que a barra esteja presente. Beleza? Eu não vou entrar nesse exemplo agora do cara não, porque ele é mais complicado. Eu vou fazer os mais simples aqui no exemplo da gente, mas depois eu posso mostrar aí. Vê só. Eita. Select
like, o nome completo, né? Eu já posso fazer outras coisas aqui. Eu vou pedir para... Ah, deixa o asterisco. Eu quero todo mundo. É porque é tão parecido, né? Mas... eu quero todo mundo que tenha pelo menos qualquer coisa. E um 3. E um 2. Deixa eu ver se ele vai trazer algo. Isso. Ele só vai trazer esse cara aqui, tá? Outro interessante é o between, né? Que é para você verificar valores entre intervalos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou ter um poucos. Pronto, eu quero aqui, vou usar select no caso between. Eu vou botar aqui entre, eu quero saber todos os tenistas de quarta, quinta. Poderia perguntar entre 4, mas eu vou botar aqui também. 4 entre 6. Tá? Quarta, quinta e sexta, claro. E iniciante. No caso, como eu quero verificar aqui o... eu tô até errando, né? Eu vou depois ajeitar isso aqui mais na frente, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez o nível técnico, a gente definiu que, na verdade, quem define é o código, né? É claro que eu posso chegar aqui e dizer que o código aqui é 1, esse é 2, tal, 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 tal. Mas aqui é o que define. Primeira classe, não é o ID do cara. É tanto que ó, o que a gente está fazendo está errado. Não sei se vocês pegaram. Eu de propósito fiz essa mudança aqui, ó, porque o que? A primeira classe está com ID 5. Segunda classe com ID 6. Então a gente tem que pesquisar de acordo com o código valor que a gente não fez. Então só a título de informação, esses caras aqui, eu vou fazer já já, não são tenistas de quarta e quinta classe e iniciante. Se vocês entenderam. É tenista onde o ID do nível técnico é 4, 5, 6. Mas não é o ID do nível técnico que eu uso para saber a classe do cara. Eu não quis deixar o ID com essa responsabilidade. Lembra? Então, eu uso de outra forma, daqui a pouco a gente vê. O in. Você vai dizer assim, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou terminar isso aqui e vou entrar na outra parte. A parte do join. Tá, beleza, vamos lá. Então aqui vai verificar o quê? Da mesma maneira, ó, se o nome é português ou inglês. Vocês poderiam fazer isso como? Where, por exemplo, só tem esses dois. Pronto, aqui eu vou fazer assim, ó. Select
todos os torneios onde por exemplo, eu quero todos os torneios. Tem uma forma mais rápida de fazer isso, mas eu vou por enquanto data início between and tá? Eu quero todo o torneio de 2017. Eu podia chamar uma função year aí também, mas eu não vou mostrar agora. Que eu diria assim, me traga todos os torneios where a função year de data início é 2017. É outra forma de você trazer a mesma resposta. O in, deixa eu ver onde é que eu poderia usar o in aqui. Tá, vou para tenista de novo. Eu vou procurar tenistas. Where? Não tá legal aqui. Deixa eu ver o torneio, fica melhor. Aqui. Select. Where situação. O que é que tá errado aí? Consegui nem pensar direito. A iniciar. Aqui eu poderia colocar uma situação igual a iniciar, mas para não perder tempo eu vou olhar aqui uma coisa. Tem um underline aqui, né, cara? Por que não fica no banco de dados o underline? Fica aqui, ó. Funciona tanto assim quanto assim. Não, ali, ó, lá embaixo. A resolução tá... Cara, eu acho que aqui ele aparece. Eu não sei se é porque... a gente não consegue enxergar, sabe? Que ele fica embaixo. Mas o dado cadastrado é esse, na verdade. Um outro tipo de seleção que aí é interessante, eu vou fazer usando esse próprio exemplo dele aqui. Essa daqui, ó. Você viu que quando eu digo select asterisk from in nesse conjunto, 1, 2, por exemplo, eu posso usar esse conjunto aqui, em vez de ser um valor fixo, utilizar o resultado de uma outra consulta. É o caso aqui, ó. Ele me trouxe aqui todos os campos. Pode ver que ele especifica, ó, traga só o ID do ator dos filmes, né? A tabela ator-filme não é a tabela ator, nem a tabela filme. Isso provavelmente foi uma tabela associativa, né? Porque um ator ele pode trabalhar em vários filmes e um filme tem vários atores. Então existe uma tabela ator-filme que guarda
para cada filme o ID do filme e ID do ator, ID do filme e ID do ator. Então ele diz o seguinte, ó, traga todos os IDs, ID de ator, da tabela ator-filme, onde o filme é 1, ou seja, o do filme de código 1, né, de ID 1. Então o que é que ele vai trazer? Vai trazer todos os atores. Ele não vai trazer todos os atores, ele vai trazer uma lista de números nesse padrão aqui, ó. Só que esses números são o quê? São os IDs de todos os atores que trabalharam no filme 1. Então, esse resultado aqui, que é dinâmico, né? Ele é para cada momento que você fizer essa consulta, o resultado é diferente, né? Porque depende, se inserir um registro nessa tabela, vai ser alterado, né? Então, toda vez que você tem isso, você vai ter aí um conjunto de números, né? E esse conjunto de números vai ser passado para essa consulta externa aqui, ó. Select, chifre ator ID, aí fica igual a esse, ó. Filme, ou seja, só vai apresentar os atores, onde o ator ID, ou seja, pegue todos os campos dos atores, de ator, aí iria aparecer todo mundo, né? Esse aqui, todos os atores. Quando eu digo onde ator ID in, aqui não está a grande pegada do in. Né? Se você usasse, por exemplo, ontem ator ID igual, não iria funcionar aqui. Né? O igual funcionou aqui, né? Inicial, que é um valor só. Nesse caso aqui, um conjunto de números dentro de uma lista, que vai funcionar é o in. Então eu quero todos os campos da tabela ator, com o nome do ator, com tudo do ator, onde o ator ID, se eu botar aqui igual a 1, ele só vai trazer um registro. Se eu botar aqui maior do que 1 e menor do que 10, ele vai trazer 10 registros, mas são atores aleatórios, não necessariamente de um filme. Mas eu quero os atores de um certo filme específico. Então, onde in, ou seja, o ID do ator está dentro de um conjunto que é retornado por esse outro select aqui, tá entre parênteses. E esse select aqui, se você fizer ele sozinho, ele vai lhe retornar uma lista de números que são exatamente os IDs dos atores que trabalharam nesse filme. E essa lista de números vai vir nesse padrão assim aqui, ó. Só que aqui eu estou botando fixo, estou botando manualmente. Aqui não, aqui ele está pegando naquele momento e aqui ele está trazendo os atores de aquele filme. E aí já traz os atores com nome, com todos os dados dele. Né? Isso aí é uma subquery? Ela chega a ser, né? Mas a ideia da subquery é uma subquery, sabe? Mas existe uma ideia... É porque é uma select dentro de outro, é assim. Mas existe uma ideia de subquery também um pouco diferente dessa que eu posso mostrar depois. Mas é assim. Tem a questão também do join, que é o que eu ia falar aqui agora, mas eu não vou falar. Que você pode obter esse mesmo resultado... Cadê? Usando um join, tá? Onde você vai unir ator, join, ator filme e filme. No entanto, a consulta vai ficar um pouco mais pesada, né? Eu não vou mostrar aqui agora porque requer um pouco de atenção, a gente já está mais perto do fim da aula. Eu deixo para a próxima aula. Ou para a aula que eu vou gravar extra. Tem um group by. Isso aqui é muito usado, tá? Logo depois do filtro do Array, seu conjunto de dados pode ainda precisar de um agrupamento para linhas que tenham os mesmos valores em uma ou mais colunas. Isso é possível utilizando o group by e o having. Aqui, ó. Porque eu não vou ter dados suficiente para usar group by aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte. O group by eu vou ficar devendo o exemplo dentro do nosso projeto. Porque eu vou usar o group by depois
dentro do projeto real. Esse projeto aqui, ó. Porque aí eu tenho vários, 24 tabelas. E aí eu posso tentar agrupar. Beleza? Então eu vou explicar o Group By só no exemplo mesmo. Mas depois na aula extra ou na próxima aula eu mostro ele no exemplo. O conteúdo em si a gente vai terminar agora, né? Mas aí a gente vai aprofundar um pouquinho nessas outras aulas. Por exemplo, utilizando no projeto, lá no PGAdmin. Mas é fácil de entender, usando o Join na próxima aula. É fácil de entender isso aqui. Vou mostrar para vocês. Fácil de entender isso aqui. O Group By ele vai agrupar, pessoal, a coluna. Por exemplo, digamos que aqui você selecionou todos os campos de ator filme. Ator filme é exatamente aquela tabela associativa, né? Que tem o ID do filme, o ID do ator e algum outro campo aqui que não interessa agora. Então aqui, ó, ID2, ó. Filme 2, ator 1. Ator 54. O ator 54 também trabalhou no filme 1. O filme 1 também tem o 55, tem o 56 e assim vai. O que é que ele fez aqui, ó? Agrupou. Antes de me explicar a consulta, eu vou dizer o que ele fez. Ele agrupou. Ele agrupou todos os filmes. Por exemplo, tem quantos filmes aqui? 2 filmes. Filme 2 e filme 1. Ele agrupou todos os filmes. Filme 1, filme 2. E contou. Porque toda consulta com agrupamento, normalmente você vai ter uma função dessa. Essa é realizada junto ao agrupamento. Ele contou quantas linhas, quantas listas eu tenho aqui. Então, para um eu tive 51, aqui não está todas, né? E para o filme 2 eu só tinha um ator. Foi esse aqui. Como é que eu faço isso? Ó? Select. Aqui eu defini. Ó. Diga qual é o filme. Então, esse filme ID vai aparecer aqui no resultado. O ID do filme vai aparecer. Aí você diz count, ou seja, conte quantas vezes o ID do ator, que no caso esse cara aqui, vai aparecer para cada filme. Por que para cada filme? De ator filme, que é a tabela, Group By Film ID, ou seja, antes de olhar essa parte aqui, olha aqui. Ele está agrupado pelo quê? Filme ID. Então ele vai olhar para esse cara aqui, isso aqui é a tabela original. Vai agrupar. Agrupei em dois clusters, né? Vamos dizer assim. Um que vai ter o filme. Ele pediu para eu agrupar por filme. Agrupe by filme ID. Então, filme ID aqui. Se tivesse mais um filme aqui, eu teria um terceiro agrupamento. Então, agrupo no 2 e no 1. Beleza. Então, eu agrupei aqui um registro aqui e 51 registros aqui. O que é que eu quero fazer? Aí, para você entender melhor, aí você volta para cá. Bem, uma vez agrupado, você vai mostrar o ID do filme, ou seja, você não agrupou um detalhe, você não agrupou pelo filme ID, você tem que mostrar o campo que você agrupou aqui. Ó. Você não pode agrupar aqui por filme ID e não colocar filme ID aqui, é isso que eu estou querendo dizer. Porque aí, se você fizer isso, ele vai agrupar, mas não vai mostrar o agrupamento. Tem sentido. Então, eu agrupei por filme ID. Então, mostre para cada agrupamento, que foi feito por filme ID, o que você quer que mostre? Na coluna seguinte da consulta. A quantidade de atores ID que existe ali. Aí ele conta a quantidade que existe para um e para o 2. Então aqui, ó, para o 2 tem 1, para o 1 tem 51. Vocês entenderam? Entendi. Pronto. Essas são as funções de agregação. As mais conhecidas são essas, né? As SQL, são várias, SQL Aggregate Function, retorna um valor único, calculado dos valores de cada coluna, ou seja, para cada agrupamento que ele fizer, né, essas funções de agrupamento, de agregação, elas já estão dizendo, elas são realizadas juntamente com algum agrupamento, ou seja, elas são utilizadas juntamente com o Group By,
Então, para cada agrupamento, você pode usar uma função dessa. AVG vai calcular a média, count é a quantidade, máximo vai retornar o máximo, mínimo, o mínimo e são a soma dos valores. Então, por exemplo, se eu disser assim, select a soma de taxa aluguel de filme. Nesse caso aqui, eu não vou ter agrupamento. O agrupamento é a tabela toda filme. Todos os casos, né? Mas eu estou calculando a soma, a média, o valor máximo da taxa e o valor mínimo. Taxa aluguel é um campo de filme. O resultado vai mostrar o quê? Uma única coluna, com a soma aqui de taxa aluguel. Vai ser um único registro, não vai ter nem dois assim, vai ser um só. E um campo, uma colunazinha aqui. A gente estudou que você pode usar o alias, né? Você pode botar aqui a as, aí entre aspas, simples, some, por exemplo. Porque aí lá na consulta vai aparecer o seu alias. Acho que a gente fala mais na frente aqui. Select Film ID, aqui é exatamente aquela consulta, né? Selecione agrupado por Film ID e para cada agrupamento conta a quantidade de atores que tem para aquele agrupamento. De ator ID para a tabela ator filme. Beleza? A cláusula having, ela é adicionada depois do where e não pode ser utilizada com funções. A where não pode ser usada com funções de agregação. Então aqui no caso, a having vai vir sempre após group by, que vem sempre após o where. Tá? Você pode ter aqui, antes do where, você pode ter um where. Antes do group by, você pode ter um where. Naquele mesmo exemplo que a gente fez, eu poderia colocar depois do group by um having, que é tendo, considerando que a quantidade de ator ID é maior do que 1. Então ele já filtrou aqui. Ó. O having ele filtra depois desse resultado. Se você fizesse um having, dá isso aqui. O having é uma aplicação em cima desse resultado aqui. Ó. Aí ele diz having count ID ator maior que 51, maior do que 1. Beleza? Tem aqui o limite e o offset para você limitar a sua query. Às vezes você tem uma query muito grande, então vai restringir a quantidade de linhas, né? Aqui, ó. Só traz 5. Aqui vai pular a quantidade de linhas antes de retornar as linhas de carry. Ou seja, ele dá um pulo no começo e depois começa a retornar. O limite corta depois, né? Por exemplo, 5. Então ele mostra 5 e corta o resto. O offset é o contrário. Ele corta os primeiros e mostra os restantes. Esse limite aqui, claro que isso... Existe frameworks hoje, quando se alguém aqui for desenvolver para web, coisa do tipo, ou até mesmo para app, os frameworks já traz essa implementação de paginação, mas paginação é uma coisa bem chatinha de fazer na mão. Aquela paginação de você ir vendo página a página, né? De uma consulta, para não trazer uma consulta. Imagina que você traz uma consulta que traz a tabela do banco de dados todinha, né? Então tem lá o cara com 10 mil registros para carregar esses 10 mil registros na tua página, no teu computador. Então é muito usado o limite para isso. Deu, mas eu quero... Deixa eu ver aqui. O alias, o que eu estava falando, eu vou fazer alguns comentários aqui desse outro material, tá? Aqui você usa um apelido, né? Por exemplo, select asterisco, select CPF, nome e sexo de pessoa, SP. O que é isso? Toda vez que eu for me referir à tabela pessoa, eu vou usar o P. Então, where, P, idade, eu não vou usar mais pessoa, idade. Eu estou usando essa aqui. Ou seja, a idade é nula. Aqui eu estou somando 5 ao valor da idade e colocando como um novo campo chamado nova idade.
que é que ele está fazendo? Ele está pegando a idade de cada pessoa, adicionando 5, e lá na resposta, isso aqui, ó. Lá na resposta vai aparecer aí, ó. Olha o que é o Elias. Peraí. É com aspa dupla, né? Não usa não. Esse nome tem lista. Deixa eu ver o que é que eu errei. Erro de sintaxe, o próximo tem lista. Onde é que eu tô? Espaço, não? Não, pô. Tá faltando isso aqui. Ah, mas era pra valer, era pra funcionar, peraí. Mas não é isso que eu quero, não. Ele não aceita, não. Será que ele aceitava aqui nessa... Aqui aparece o nome tenista. É com 2 aspas. Ah, tá. Beleza? Aspa dupla. Que a gente já viu. O delete a gente vai falar na próxima aula, mas o truncate também aqui as funções de agregação, né? Aqui um exemplo com group by. Ele está, por exemplo, usando, selecione o assunto, a média do preço, aí eu vou lá em livro. O livro são os livros que existem, então tem vários assuntos, B, P, B, R. Então ele está dizendo assim, ó, agrupe por assunto, é a primeira coisa. Então ele vai agrupar um grupo, vai ser o grupo do B, outro do P e outro do R. Então para cada grupo, ó, então ele vai mostrar o assunto, eu agrupei por assunto, ele vai mostrar o assunto, a média de preço para cada assunto. Então aqui vai ser do B, vai ser 20, 50, 70 vai dar 35, E vai dar 30 com 90, 120, vai dar 60, e o R vai dar 45. Ele mostrou o resultado, mas esse seria o resultado, né? Aqui é a quantidade. B vai dar 2, P vai dar 2 e R vai dar 1. Aqui usando o having, agrupado por assunto aqui o máximo valor. Então para cada assunto vai ter o valor máximo do lado. Então se é o assunto aqui, você pode, por exemplo, colocar um S também, se quiser. Mas aqui eu estou usando o have, né? Estou fazendo o que, ó? Agrupe por assunto, mas você só vai trazer onde a média de preço é maior do que 50. Lembra que tem um que deu 35, outro que deu 45 e outro que deu 60. Ele só vai trazer P, assunto P. P é de programação, né? B é de banco de dados e R é de redes. Aqui é um campo da editora, né? Aqui é onde tem mais de 2. Nenhum vai vir, né? Nenhum agrupamento vai vir. Aqui, o distinct é para você eliminar repetições. Então, por exemplo, select distinct assunto é assunto de livro. Ou seja, todo assunto que tiver igual, ele não vai aparecer. Select todos os assuntos de livro. Então vai aparecer um B, um P e um R. Select os distintos assuntos, as assunto, né? Esse é um alias, de livro. Pronto. Aparecer 3 linhas, cada linha numa coluna, só vai ter uma coluna, que é a coluna assunto. Não vai aparecer todos os dados do livro, né?
Aqui é a quantidade de assunto, como quantidade de assunto de livro e quantidade de ocorrência de cada assunto. Aqui, como não está agrupado, ele vai trazer um valor só, tá? Onde assunto não for nulo, ele vai aparecer e vai contar. Vai contar esses 5 aqui. Aqui eu vou contar onde assunto é distinto. Vai dar 3, né? Quantidade de assuntos distintos. Aqui é uma ordenação, como eu já falei para vocês. Pela ordem do ascendente, descendente. Tá, vou deixar essas funções aqui para depois. Então eu vou gravar uma aula depois para vocês. Complementando com esse material que está aqui. Que eu estou mostrando para agora para vocês. Esse aqui a gente já terminou. E trazendo mais consultas. Só que eu não vou usar essa base de dados que a gente está usando. Eu vou usar a base de dados, como eu falei para vocês, a real. Que não é a real, ela está local aqui, né? Mas ela tem dados, tem muito mais quantidade de dados. Então dá pra gente usar, fazer group by, fazer tudo aquilo. Então essa aula aí eu vou gravar para vocês porque a gente não vai ter tempo. Teve muita semana aí, né, pessoal, de feriado, não sei o que. Então eu vou ter que fazer isso aí para poder ajudar vocês, inclusive. Então assim, ó, a gente tem mais uma aula, que nessa última aula eu vou fechar com update, que é simples demais, delete. Aí vou trazer mais algumas consultas, usando join, usando join, after join, alter join, nessa próxima aula. E vou adicionar uma aula gravada offline. Vocês não precisam estar presentes, mas poderão assistir depois. Provavelmente vou gravar essa aula no dia 12, um dia antes da aula, que dia 13, 14, nessa próxima semana. Tá? E nessa aula gravada eu adiciono algumas questões, por exemplo, consulta no banco de dados, né? Pra gente praticar mais, não nessa base que a gente criou, mas consulta no banco de dados, consultas usando queries mais robustas, né? Não robustas, né? Mas um pouco mais complexas, com Eric, com Group By. Então eu vou fazer isso, essa prática de consultas, só de consultas nessa minha base de dados que eu tenho aqui bem populada já, que está bem preenchida, para que vocês vejam na prática essas consultas que a gente falou hoje, que não deu para mostrar aqui, porque a base de dados não está populada, a gente vai perder muito tempo se a gente for ficar colocando registros fictícios, enfim, para fazer os testes, né? Então eu não vou perder tempo com isso, fica muito monótono a aula. Eu vou fazer uma aula gravada com essas consultas na base real de fato, para vocês verem os resultados, né? E na próxima aula a gente conclui a parte de delete, update e dessas consultas também, né? Dessas consultas também que a gente vai falar. Algumas funções aqui, essas funções que a gente pode utilizar. Aqui a parte de join, a gente vai concluir essa parte aqui, ó. Join. Tá? Na próxima aula. E na aula gravada, eu vou exatamente praticar isso aqui e algumas consultas que a gente fez hoje na base de dados populada que eu tenho aí. Beleza? Eu vou parar por aqui agora porque já está bem cansativo para mim. Mas não era minha programação, eu queria até 9h30 e já trazer o assunto de update e de delete para vocês, mas aí não vai dar, eu vou deixar para a próxima aula. Aí na próxima aula a gente conclui com essa parte e conclui com mais algumas consultas, como eu falei para vocês. E depois eu disponibilizo essa vídeo. Lembrando, pessoal, tá lá avisado. Até segunda aí, ó, dia 12. Porque o trabalho vocês vão me apresentar quando que eu falei? Até dia 22, né? Então, se você deixar aqui muito tempo correr, a gente tem até o dia 22 para vocês apresentarem esse trabalho. E a prova vai ser dia 20. Né? Prova tanto de reposição
quanto à terceira avaliação. Segunda avaliação, tanto faz. Que aí eu vou decidir se vai ser online ou não. A depender no dia 20, se for online, eu posso até fazer uma revisão, né? Antes da prova. Uma horinha de revisão. Depois deixo vocês fazendo a prova. No dia 20. Beleza? Então a gente tem aí pelo menos mais 2 aulas. Uma síncrona e uma assíncrona. Beleza? Eu vou parar aqui. Beleza. Valeu.